e até quarta-feira, que está ficando cada dia, cada oficina está ficando melhor que a outra. Um abração, gente. Obrigado, viu? Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Aí, pessoal, a pessoa entra, liga o áudio e começa a tocar o celular. Pelo amor de Deus, que vergonha. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo, boa noite. Boa noite. Tudo. Gente, eu não conheço o Chico pessoalmente, só quando a gente troca horário, assim, né? Ele saindo e ele entrando. Mas me dá uma vontade de abraçar ele? Não dá? Ele é muito bonitinho, gente. Ele é muito legal. Ele fala calmo, ele fala tranquilo. Eu lá bem escutando, vou ligar o Instagram, aqueles negócios de TikTok. Eu falei, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu tentando desligar aqui. Ai, ai. Tudo bem, meu povo? Boa noite, Gui, Carol, Thalita, Amanda, Laura. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem. Tudo Tirando esse calor. Boa noite, tudo. Tudo bem? Que tá quente, hein, gente? Nossa, que é isso? Nem tá tão calor assim. Nossa Senhora! E assim, eu já dei aula o dia inteiro na escola e com aquela máscara, que calor, sem poder ligar o ventilador, sem fazer. Nossa Senhora! Que bom que agora pelo menos tá dando uma refrescadinha aqui em casa. Tá doido. Tá com cara que vai chover, né? Tomara que chova, porque tá seco também. Ai, ai. Aqui, vamos dar continuidade para nossa aula? Foi no centro de blusa. Você foi no centro de blusa de frio, Amanda? É isso mesmo que eu li aqui, vou até voltar. Você tá doida? Você desidrata, filha. Se você for pro centro de blusa de frio, desidrata, passa mal e desmaia mesmo. Fina. Ela era fininha, mas era uma blusa sobreposta, era um vestido, não dava para tirar. Nossa Senhora, não consigo nem imaginar, ó, porque tá muito quente. Engraçado, porque eu dou aula, hoje à tarde eu dou aula para adolescente, assim. E os meninos, adolescente mais novinho, 14, 15 anos hoje à tarde. E de manhã eu dou para ensino médio. E tem dia que eu dou na federal. Então, eu tenho vocês, ensino médio, ensino fundamental e alguns na universidade. Os ensino fundamental é muito engraçado, porque eles são novos, eles têm 14, 15 anos, é o 8º ano, é 9º ano, né? É o último ano do fundamental. Eles vão tudo de moletom, gente, nesse calor. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não. Todo mundo encapotado. Falei, você tá doido? Eu começo a passar mal. Eu tô... Minha idade, o que tá acontecendo? Não sei como é que eles aguentam, não. Eu sinto calor de ver os meninos de moletom. Você tá doido? Aqui, se preparando para o inverno. Só pode, Amanda. Só pode. Não, e presta atenção, gente. Hoje é 15 de setembro. Nós não estamos no verão ainda. Nós estamos o quê? Ferrado quando começar esse verão. Você tá doido. Calor danado. Bora começar, meu povo? Bora? Porque a última aula a gente começou a falar, a gente estava falando de transporte passivo, e na última aula eu conversei com a Laurinha, ela falou que vocês mandaram muito bem na monitoria, fiquei feliz. Falou que está todo mundo dominando solução hipotônica, hipertônica, isotônica. Então, eu vou só dar uma relembrada aqui, porque hoje nós vamos para os exemplos práticos. Eu acho que é a parte da aula talvez que eu mais goste. Vamos lá. Quando a gente fala que o que é uma solução, só para lembrar, é quando você tem soluto dissolvido no solvente. Quanto mais concentrada for essa solução, significa que proporcionalmente você tem mais soluto por solvente. A gente viu que a gente pode comparar soluções de diferentes concentrações. Então, você tem, por exemplo, a solução A e a solução B. Aí, a solução A, ela é mais concentrada do que a solução B. Então, proporcionalmente, ela tem mais soluto por solvente do que a solução B. A solução A, ela é considerada hipertônica, hipotônica ou isotônica em relação à solução B? Lembra que ela é mais concentrada? Alguém lembra? Alguém? Aqui é mais concentrada, vai ser hipertônica em relação à solução B. Como a solução B ela é mais diluída, ela vai ser hipotônica em relação à substância A, a solução A. Então, é sempre assim, se um é hipertônico em relação a alguém, esse alguém é hipotônico em relação... eu sou mais forte do que, por exemplo, a Carol, a Caroline. Então, a Caroline ela é mais fraca do que eu. Vocês entendem isso? Se um é mais forte do que o outro é mais fraco do que um. Então, se a solução A é hipertônica, ela é mais concentrada do que a solução B é hipotônica em relação à solução A. Ela é menos concentrada, tá?
E se as duas soluções tiverem a mesma concentração, como é que a gente chama isso? As soluções serão isotônicas. Lembraram? Lembraram dessas 3 palavrinhas? Podemos começar? Sim, sim, sim. Deixa eu compartilhar meu slide aqui. Aqui, eu quero deixar esse slide em algum lugar para vocês poderem ajudar no estudo. Depois a gente tem que descobrir aonde que eu deixo. É lá no Drive, não? Lá no Drive dá para colocar? Vou pôr todos, então. Todas as nossas aulas eu deixo lá para vocês. Eu faço esse final de semana. É porque os professores mandam atividade e deixam os slides lá também. É porque até agora eu fiz nada, né? Quem está fazendo isso é a Laurinha, que eu mando a lista para ela. É assim, gente, eu termino a aula hoje, monto a lista, mando para a Laurinha fala assim, Laurinha, fiz isso. Ela faz uns exercícios também, a gente junta, fez a lista e ela dá para vocês, entendeu? Então, ela que posta. Vou pedir para ela postar essas aulas. Então, vão lá comigo, só para relembrar de novo. Ó, se você olhar a quantidade de soluto e solvente nessa solução e nessa solução, mesma concentração. Então, a gente fala que as soluções são isotônicas. Eu até falei com vocês, né? Por que o Gatorade é uma bebida isotônica? Porque ela tem mais ou menos a mesma concentração do nosso suor. Nosso suor é salgado. Então, por isso que o Gatorade ele tem um salgadinho. E é por isso que o Gatorade deve ser tomado por quem realmente pratica esporte e transpira. Porque se você não fica transpirando, não, filho, só joga com a bolinha de uma semana, não adianta ficar tomando Gatorade, que você está, na verdade, botando muito sal para dentro, tá? Só vale a pena tomar se você realmente desidratar muito. Que é o que acontece quando a gente vomita muito, quando a gente tem diarreia, geralmente o médico pede para a gente tomar Gatorade, porque ele realmente devolve os sais minerais. Mas se você está de boa, não vale a pena tomar, não. Nesse caso aqui, olha, essa solução aqui, ela está muito mais concentrada do que essa. Então, essa solução aqui, ela é hipertônica em relação a essa. E essa, então, vai ser hipotônica em relação a essa. Aqui, essa daqui, ela é hipertônica em relação a essa, por sua vez, essa é hipotônica em relação a essa. Acho que vocês lembraram disso, né? Aí a gente viu o seguinte, o que é, então, difusão? Difusão é quando tem o trocamento das partículas, sempre para onde tem mais partícula, para onde tem menos partícula. Difusão simples a gente conversou na última aula, tipo troca gasosa. Só que a gente viu que pode ser, a nossa membrana plasmática, ela segura alguns solutos e deixa passar o solvente, que é a água. Então, a água passa livremente pela membrana plasmática. Só que a gente tinha visto também que a água ela tem um perfil polar. E a bicamada lipídica é apolar. Então, a água precisa de um canal para passar, que são as aquaporinas. E aí, o que acontece? Quando a água desloca de um lado para o outro, de uma solução para outra solução, esse deslocamento vai ter um nome. A difusão da água tem um nome especial. Nós vamos chamar essa difusão de osmose, que foi o que a gente terminou na última aula. Então, a osmose, você vai lembrar que é sempre quando você tem duas soluções, e eu vou dar exemplos aqui, vai ficar fácil de entender. Duas soluções de diferente concentração, as duas têm concentrações diferentes, e aí lembra que na natureza sempre tende a igualar? Então, para igualar, teoricamente, o soluto tentaria ir, né? Você tem mais soluto na solução A do que na solução B, o soluto vai querer ir para a solução B. Mas a membrana não deixa o soluto passar, mas deixa a água passar. Então, quem sempre desloca? A água. Por qual processo? Osmose. Sempre. E a água sempre vai deslocar para onde tem mais água, para onde tem menos água, para tentar igualar. Então, a água sempre quer dissolver, galera. Guarda isso. A água quer dissolver. Então, se tem soluto, ela vai lá dissolver. Então, para terminar e a gente começar a aula, qual que vai ser o sentido de deslocamento da água? Do meio hipotônico para o meio hipertônico ou do meio hipertônico para o meio hipotônico? Alguém me ajuda? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Maravilhoso, Laurinha. Exatamente, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Por quê, Laura? Acho que você deve ter pensado assim, uai, professora, no meio hipotônico tem muito mais água, porque é o meio mais diluído. No meio hipertônico, ele não é mais concentrado, proporcionalmente tem menos água. A água vai querer sempre diluir. Então, ela vai sempre dar onde está mais diluído para onde está menos diluído. Foi? Sim ou não? Sim. Sim. Laurinha foi, o resto foi também? Vou dar uns exemplos aqui, que agora que eu quero saber se foi ou se não foi. Agora é a hora, tá? Esse calor que tá fazendo, meu sonho era fazer o quê? Era ir para a praia, tá? Aí juntou calor com Covid, ou seja, não vamos à praia. Mas vamos supor que a gente conseguiu, todo mundo vacinado, tá tudo certo, a gente está de férias, vamos para a praia.
Fui para a praia, fui lá para o Rio de Janeiro. Aproveitei, nadei, nananã. Aí no dia de ir embora, eu vi que tinha um peixe lindo, maravilhoso, nadando comigo no mar, ok? O mar, a água é salgada, concorda? Vocês acham, então, que é uma água, tem uma concentração de... Se eu comparar a água do mar com a água do rio, qual que vocês acham que é, quem é hipertônica? A água é hipertônica em relação à água do rio, água do mar. É hipertônica em relação ao rio, ou o rio é hipertônico em relação ao mar? Comparar a água do rio e a água do mar. Qual que é mais concentrada? Do mar? A do mar, né? Todo mundo aqui, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer o mar, mas a água do mar é muito salgada. É salgada, tem sal ali, ela é bem mais concentrada, então ela é hipertônica em relação à água do rio. Não sei se vocês já nadaram no rio, mas é água doce, é água é uma solução hipotônica, tá bem? O peixe que vive lá no mar, um peixe marinho, vem comigo, vê se não faz sentido isso. Ele está adaptado a viver aquela água salgada. Então, o que provavelmente vai acontecer com as células daquele peixe? Aquelas células daquele peixe, elas também, no interior delas, devem ter um meio também bem concentrado, igual do mar, porque senão o peixe vai desidratar ou vai estourar, enfim. Então, o peixe, as células do peixe são isotônicas, do peixe marinho, é isotônica em relação à água do mar. A água do mar é isotônica em relação às células do peixe, ou seja, tudo a mesma concentração. Por isso que ele vive lá de boa, combinado? Aí fui para a praia, gostei do peixe, falei, você quer saber? Eu vou levar esse peixe lá para Belo Horizonte. Peguei um balde, peguei a água do mar, taquei o peixe lá e vim. Cheguei aqui em Belo Horizonte, falei, peixinho, olha, vou te botar aqui no rio. Vou lá para a Serra do Cipó e vou jogar o peixe no rio. Porque eu falei, pô, vou ficar com o peixe aqui em casa, eu vi que ele estava agoniado, ficar no balde. Então, fui para a Serra do Cipó e fui jogar o peixe no rio. Quando o peixe for nadar na água do rio, vocês concordam comigo que a água do rio é água doce? E aí, comparado com o que o peixe estava acostumado, esse novo meio que eu acabei de jogar o peixe, vocês acham que esse novo meio agora é hipertônico, hipotônico ou isotônico em relação ao peixe? O peixe que vivia lá no mar. Vocês acham que a água do rio é mais ou menos concentrada de sais do que a água do mar? Menos concentrado? Menos concentrada. Então, vocês concordam comigo que na hora que eu pego o peixe e boto na água doce, o meio novo agora vai ser meio hipotônico em relação às células do peixe? Sim ou não? Se não, não tem problema, mas fala para eu explicar. Sim? Se a água do rio é hipotônica em relação às células do peixe de água salgada, você concorda, então, que, consequentemente, as células do peixe de água salgada vão ser hipertônicas em relação à água do rio. Se um é hipotônico em relação ao outro, o outro é hipertônico em relação a um. Tudo bem? A tendência é que a água desloque para tentar dissolver o que está mais concentrado. Então, a tendência vai ser acontecer o quê? Se eu pego um peixe lá do Rio de Janeiro, tirei o peixe do mar e taquei um peixe no rio, a tendência é que entre água nas células do peixe ou que saia a água das células do peixe? Pensa aí para mim. Lembra, o peixe está mais concentrado do que o meio. Lá fora, a água doce, o peixe é mais concentrado. Então, a tendência é que a água saia do peixe para ir para o rio ou que a água do rio tente entrar na célula do peixe para tentar dissolver a célula do peixe? Os sais que estão lá dentro. Dissolver a célula do peixe. Isso. Então, a tendência é que comece a entrar água. Sim? Aí, velho, deu ruim. Porque a célula do peixe é uma célula... O peixe é um animal, assim como eu, assim como você. Não sei se vocês lembram. A gente tem parede celular? Quem tem parede celular é planta. A gente não tem, não. Então, imagina que vai começar a entrar água dentro da célula do peixe. A célula dele vai aumentar de tamanho. Vai aumentar de tamanho. Vai aumentar de tamanho. Até uma hora, sabe o que vai acontecer? Vai estourar. E esse peixe vai morrer. Então, você nunca vai fazer essa ideia. Você nunca vai pegar um peixe de água salgada e levar para... Agora que eu vi que a Thalita escreveu isso aí, Thalita.
Você nunca vai pegar um peixe de água salgada e levar para a água do rio, água doce. Por quê? Porque se o peixe ele vive bem na água salgada, significa que ele está na mesma concentração ali, então ele é isotônico. Se você leva esse peixe de água salgada para água doce, quando chegar lá, ele vai estar muito mais concentrado do que o ambiente. Então, a água vai fazer, opa, tem que entrar para tentar igualar a concentração, para tentar diluir. Só que vai começar a entrar água, gente, vai começar a arrebentar as células do peixe. Esse peixe vai morrer. Quando arrebenta a célula, existe um nome para isso. Vale a pena vocês anotarem aí. A gente chama de lise celular. O que é lise? L-I-S-E. Lise. Lise celular é quando arrebenta as células. Tá? Arrebentar. É isso. Lise celular é arrebentar células. Agora, pensa o contrário. Vê se alguém consegue me ajudar. Tinha um aquário aqui na minha casa, de água doce, normal, de água de torneira. Aí eu ia para o rio. Falei, velho, esse peixe está tão triste aqui nesse aquário. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar ele lá para a praia. Eu vou soltar ele no mar. Então, eu vou pegar um peixe de água doce e tive a brilhante ideia de tacar ele no mar. Aí eu vou jogar ele lá no mar e falar assim, vá, nade, ganhe o mundo é seu, aproveite esse oceano. O peixinho vai nadar um pouquinho, vai morrer. Por que que o peixe morre se ele é de água doce e eu coloco ele na água salgada? Alguém quer tentar me ajudar me falar o que vai acontecer? As células desse peixe vão ganhar água ou vão perder água? Se ele é de água doce e vai para água salgada? Vai perder água. Quem falou comigo? Amanda. Amanda, maravilha, Amanda. Por que que perde água, Amanda? Você quer tentar me ajudar a explicar? Porque ele tem água doce em si, né? As células dele tem a água doce, então ele vai perder. Como? Mas vamos tentar usar as palavrinhas que a gente aprendeu água agora? Como a água salgada vai ser o que em relação às células dele, ou Amanda? Vai ser o Qual a meio? pergunta? As células, o meio de água salgada vai ser o que em relação às células dele? Hipertônico. Hipertônico. Em compensação, as células dele vão ser o que em relação ao meio? Hipotônica. Isso, Amanda. E o deslocamento de água é sempre de que meio para que meio? Isotônica? Do hipotônico. Não, então, a ideia é deslocar até ficar isotônico, mas vai deslocar da onde para onde? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, o que vai acontecer com essas células desse peixe? Elas vão desidratar, elas vão perder água, o peixe morre desidratado. Sim? Se eu pegar água doce, colocar sal na água, aí eu colocar meu peixe de água salgada lá dentro, ele vai sobreviver ou não? Então, depende. A gente faz isso, sabia, Amanda? Eu trabalhei um tempão numa escola que tinha... Nem na escola, não, na universidade. Que tinha um aquário marinho. E a gente não trazia água da praia, né? Então, a gente punha água doce, colocava água doce, e aí colocava vários tipos de sais. Mas aí não é simplesmente pegar o sal de cozinha e colocar, não. Você tem que ter umas concentrações diferentes lá, mas dá certo. Se você atinge a concentração, o peixe fica de boa, porque ele vai estar isotônico em relação àquela água. Tá bem? Então, vou dar uns exemplos aqui da vida real, prática para vocês. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Você está no mar. O barco afundou, só sobrou você. Náufrago, que é desespero, que é só você pendurado ali naquele pedaço de madeira que sobrou. E você está com muita sede. Muita sede, muita sede. Só que você está envolto da água do mar, ou seja, você tem muita água à sua disposição. É uma boa você tomar água do mar para matar sua sede? Não. O que vocês acham? Oi? Não. Não. A Amanda falou que não, deixa eu ver. Mas alguém quer tentar me explicar por que não é uma boa? Você vai ficar com mais sede ainda. Por que, Laura? Porque a Tenta água usar as do mar é palavrinhas que a gente salgada. aprendeu hoje. Oi? Porque a água do mar é muito concentrada. Ou seja, a água do mar é hipertônica em relação às células do seu organismo, não é isso? Isso. O seu organismo, então, vai ser hipotônico em relação à água do mar, sim? Sim. Quando você bebe essa água do mar, a tendência é que essa água entre nas suas células ou a tendência é que a água das suas células saia para o meio? Que a água da minha célula saia para o meio. E isso vai causar o que nas suas células?
Desidratação. Desidratação. Vai causar sua morte. Então, se você está lá, desesperado, se você for beber água do mar, a única coisa vai morrer mais rápido, desidratado. É isso que vai acontecer. Professor, então, eu posso morrer de sede no mar? Pode. Tem que esperar chover, filho, pra você beber água. Não bebe água do mar, não, senão você vai morrer mais. Vocês já viram que quando a gente geralmente come fora, dia que tem feijoada, porque quando a gente come na rua, geralmente a galera carrega no tempero, né? Vocês já viram que tem algumas comidas específicas que você come, você passa o dia todo bebendo água? O dia todo bebendo água. Porque a comida estava tão salgada que desidrata as suas células, então o seu organismo ele pede água para tentar reidratar. Outro exemplo. Alguém aqui já fez uma sacanagem real. Mas alguém já fez a sacanagem de jogar sal em lesma? Alguém? Se não, tudo bem, não precisa falar que fez não, mas sabe o que acontece quando joga? Ai, Amanda falou que já. O que é isso, Amanda? Ué, eu queria testar. Tá certo, Amanda, espírito científico. Amanda, conta pra gente o que rolou aí quando você jogou o sol na lesma. Ela desidratou e morreu. E ela desidratou muito rápido. O que a gente rápido. vê quando ela vai morrendo? A gente vê o quê? O que tá acontecendo? A mucosa fica saindo dela até ela ficar seca. Ai, nossa, Amanda, eu senti quase um prazer da Amanda descrevendo a cena, hein, gente? É isso aí, Amanda. Quando você taca sal em cima da lesma, vocês entendem que o sal ele está muito concentrado ali? Vai ser um meio extremamente hipertônico. Toda a água que estava na lesma vai sair para tentar diluir aquele sal. Porque a água sai por osmose. Porque as células das lesmas, elas são hipotônicas em relação ao sal que você colocou. O sal que você colocou é hipertônico em relação à célula da lesma. E aí, por isso que quando você taca sal, ele puxa. Parece que o sal puxa a água. Na verdade, o que acontece? A água desloca em direção ao sal exatamente para essa ideia de tentar dissolver o sal, para tentar deixar as soluções isotônicas. Isso não vai acontecer, como a Amanda descreveu muito bem. A lesma parece que ela está derretendo, porque vai saindo toda a água dentro dela, coitadinha. Na verdade, não é que ela está derretendo. Ela está desidratando. E aí ela acaba morrendo seca, desidratada, porque você puxou toda a água que tinha dentro dela. Deu para entender? Tem diferença se eu faço isso em célula animal e célula vegetal? No sapo acontece a mesma coisa? O sapo é um pouquinho diferente. O sapo também é isso, porque ele não tem o tegumento que vai... Por exemplo, a gente. Se você colocar a mão numa vasilha de sal, não vai desidratar. Porque a gente, na nossa pele, a gente tem uma camada de queratina. A queratina é uma substância que ela vai impermeabilizar. Então, ela impede que a gente resseque, entendeu? Então, e aí o sapo não tem. Então, na hora que você taca o sal no sapo, o sal vai puxar água também do mesmo jeito. Vai sair por osmose. Tem uma diferença muito grande, gente, para quem é animal e para quem é vegetal. Que é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito legal. Isso daqui eu não sei se vocês reconhecem, que são hemácias. Hemácias são células sanguíneas, né? Todo mundo lembra, nosso sangue. Tem um experimento que é massa, que é o seguinte. Você pega a hemácia e coloca a hemácia no soro fisiológico, né? Tem uma pergunta muito boa para vocês. Dia a dia. Alguém aqui já teve dengue? Eu já. E eu tive dengue porreta, de eu ter que ir no hospital tomar soro fisiológico, porque eu estava bem desidratado de tomar soro. Quando eu chego lá no hospital, o médico falou assim, você está desidratada, vou te dar soro na veia. Por que o médico me dá soro na veia e o médico não me dá água na veia? Você já pararam para pensar? Cara, se eu estou desidratada, por que ele não me dá água e ele me dá soro? Oi? O corpo absorve mais rápido o soro. Por que, Amanda? Porque se você tomar água diretamente, ela pode passar pelo seu intestino. Na veia, eu acho que ela já está... Não, tem isso também. Quando é venoso, é muito mais rápido do que oral, né? Porque o oral você tem que absorver. Mas na hora que eu estou lá no hospital, por que ele injeta em mim soro fisiológico e não injeta em mim água na minha veia? Porque o soro tem sal. E aí, a Thalita que falou? Thalita, soro tem sal. E aí, Thalita? O que tem a ver? Acho que absorve mais rápido do que a água. Thalita, o soro tem sal. A água tem? Não. Se o cara bota soro na gente, é porque, na verdade, o soro, vê se vocês acompanham comigo. O soro, ele é isotônico em relação às nossas células.
Então, na hora que eu boto soro, eu hidrato e vai causar alguma alteração nas minhas células? Não, é a mesma concentração, tá de boa. Se eu coloco água pura dentro da minha veia, o que vai acontecer? As minhas células, elas são mais concentradas do que a água pura. Então, as minhas células vão ser hipertônicas em relação à água pura, e essa água pura vai ser hipotônica em relação às minhas células. A tendência é que essa água entre ou saia das minhas células? Entre. Entre. Não, sai. Não, entre, é isso mesmo. Se eu injeto em mim água pura, a minha célula, ela tem sais ali na minha célula. Então, a minha célula vai estar hipertônica em relação à água pura. A gente vai chamar de água destilada. A água destilada vai ser hipotônica em relação às minhas células. Lembra que o deslocamento de água é do meio hipotônico para o meio hipertônico? Vai começar a entrar água dentro da minha célula. Mas vai começar a entrar muita água dentro da minha célula. Até que vai acontecer o que eu chamo de lise celular. Aqui é a imagem. Aqui, se você reparar, a minha célula tem uma concentração de solutos e o soro fisiológico tem a mesma concentração. Então, não altero nada na minha célula. Aqui, a minha célula, ela é muito mais concentrada do que o meio. O meio é mais diluído. Então, a tendência é que a água do meio entre na minha célula. E se a água do meio entrar na minha célula vai aumentando de tamanho e pode arrebentar. E vocês sabiam, sabe lá nos Estados Unidos uma galera que tem alguns crimes que eles declaram pena de morte, não tem? Sabia que uma das maneiras de você matar alguém é injetar na pessoa água pura? É uma pena de morte, é um jeito de você matar alguém. Porque se você injeta água pura na pessoa, sabe o que você vai fazer? Você vai causar a lise das hemácias dessa pessoa, você vai começar a estourar as hemácias dessa pessoa. Essa pessoa vai morrer, né? Tá morrendo as células dela, ela vai morrer. Agora, se for o contrário, se eu pegar, por exemplo, um líquido muito concentrado, sei lá, um copo de água com açúcar, só que em vez de eu beber, eu tacar na minha veia. Se está muito concentrado, você concorda que esse meio vai ser, olha lá, tem muito mais bolinha fora do que dentro. Então, o meio ele é hipertônico em relação à minha célula. A minha célula é hipotônica em relação ao meu meio. A tendência, então, nesse caso, vai ser a célula perder água ou ganhar? Perder água para o meio. Então, ela desidrata. E por isso, olha o que acontece com a célula. Murcha. E aí a gente fala assim, olha, a célula pode ficar vai murchar se ela perde água, ou ela pode lisar, arrebentar se ela ganha muita água. Isso acontece na célula animal. Célula vegetal tem uma diferença. Vocês lembram que a célula vegetal, além da membrana plasmática, tem a parede celular? Vocês lembram disso? Sim ou não? Lembrava, não. Oi? Não lembrava. Então lembra aí, Thalita, que é importante. Anota aí, tá? Célula vegetal, além da membrana plasmática, tem parede celular, que é celulose. Celulose do caderno, a folha de caderno é feita de celulose, que é o constituinte da parede celular das células vegetais. A parede celular, ela é rígida pra caramba. Então, ela não deixa a célula deformar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma célula vegetal que está no meio que é hipotônico em relação a ela, a tendência é que essa célula comece a ganhar água. Ela vai aumentando de tamanho, mas tem uma hora que ela não arrebenta. Pensa num balão. O balão seria uma membrana plasmática. Se eu sopro o balão vai aumentando o balão, até uma hora que o balão vai estourar. Isso seria uma célula animal. Uma célula vegetal. Imagina que você tem um balão, só que você está soprando o balão dentro de uma caixa de acrílico, por exemplo. A caixa de acrílico está fora, o balão está dentro. Você começa a soprar, o balão ele vai aumentando. Mas vai ter uma hora, você concorda que ele não consegue expandir mais porque a caixa de acrílico não deixa ele expandir? Então, seria a célula vegetal. A célula vegetal, ela nunca vai arrebentar. A célula animal, lisa. A célula vegetal, não, porque a célula vegetal tem a parede que segura, tá? O máximo que pode acontecer, ela fica inchada. Isso tem um nome que é importante vocês saberem. A gente vai falar que a célula fica túrgida. Nossa, que nome é esse? Esse tem que saber. A célula vai ficar túrgida. O que ela ficar túrgida? Ela ficar inchadona, cheia de água, mas não estoura, não, porque ela tem parede celular. A célula animal estoura, a vegetal não, porque tem parede celular. Por outro lado, se eu coloco essa célula vegetal no meio que é hipertônico em relação a ela, no meio que é muito concentrado, a gente viu que a tendência é que essa célula comece a desidratar. Essa célula começa a perder a água para o meio. Ela começa a perder água para o meio, se fosse uma célula animal, dá uma olhada, ela vai murchando.
A célula vegetal, ela vai diminuindo um pouquinho, mas ela não vai murchar. Por quê? Ela tem a parede celular. Então, não deixa que ela perca o formato. Então, a gente vai usar outro nome para isso. A gente vai falar que essa célula vai ficar plasmolizada. Então, uma célula plasmolizada é uma célula que desidratou, que perdeu água, mas não perdeu o formato porque a parede celular segura. Uma célula túrgida é uma célula que ganhou muita água, então ela ficou inchadinha, mas ela nunca vai arrebentar, porque a parede celular segura. No caso da célula animal, no caso da célula animal, a gente pode falar que ela murchou e que ela alisou, porque não tem parede, então não tem nada que impeça ou dela murchar ou dela arrebentar. Tudo bem? Além da membrana plasmática, o que mais a célula vegetal tem? A célula vegetal tem a membrana plasmática, Thalita, e tem a parede celular, que é feita de celulose. Tá bem? Sim, obrigada. Nada. Isso é importante saber, tá, gente? Dá uma notada aí. Então, vamos passar aqui. Então, olha aqui, ó. Para essa imagem. Aqui é uma célula no meio isotônico. Aqui é uma célula que está entrando muita água nela, tanto que ela vai lisar, ela vai arrebentar. Esse meio aqui é o que em relação à célula? Isotônico ou hipertônico? O que vocês acham? Se está entrando água na célula é porque o meio está mais diluído ou está mais concentrado? Lembra que o deslocamento de água é sempre para o hipotônico para o hipertônico, tá? Então, o meio ele é hipotônico. Então, a água desloca de onde está mais diluído para onde está mais concentrado. Nesse caso daqui, que ela murchou, é porque ela está desidratando. Por que ela está desidratando? Porque fora está mais concentrado do que dentro. Então, fora é hipertônico. Beleza? Aqui é a mesma coisa. A célula vegetal, se ela está no meio hipotônico em relação a ela vai ganhar água. Só que lembra, ela não estoura. Então, a palavrinha aqui, ó, quando ela fica bem inchadinha, bem cheia, a gente fala que ela está túrgida. Se ela está no meio hipertônico, ela vai perder água, ela vai desidratar, mas ela nunca vai perder, ela não vai perder a forma, porque a parede segura. Tá vendo a parede celular aqui, ó, de amarelinho? Segura. Então, essa célula ela vai ficar plasmolizada. Tá bem? Então, vamos para o exemplo do dia a dia. Primeiro exemplo que eu quero falar com vocês aqui. Na hora que a gente vai comer, vai almoçar, aí vamos comer lá a salada. A galera que gosta de salada, é uma boa você temperar a salada para geral e levar na mesa? Ou é melhor cada um temperar a sua na mesa, na hora que for comer no prato? É melhor cada um temperar a sua na mesa. Ô, Thalita, se por acaso eu resolvi fazer um saladão e temperar para todo mundo, e aí a gente não conseguir comer a salada toda, eu vou guardar. O que vai acontecer com esse alface no dia seguinte? Cheirar mal, murchar. Além de cheirar mal, vai estar o quê? Murcho. Alface já não é um trem bom, né, gente? Não é um trem, delícia, comer alface. Eu fico brincando que comida boa tem rodízio. Tem rodízio de pizza, tem rodízio de japonês, tem rodízio de carne, não tem rodízio de salada. Salada não é, salada a gente come, mas não é aquela coisa. O que é gostoso da salada? Ela tá crocante. Pô, você comer um alface murcho? Não dá, não. Alguém quer tentar me explicar por que se eu temperar é bom eu comer a salada? Por que se eu temperar a salada e não comer no dia seguinte ela vai estar murcha? Alguém me explica por quê? Eu acho que a verdura perde líquido. Por que ela vai perder líquido, Thalita? É isso aí. Vamos usar as palavras que a gente aprendeu. Na hora que eu taco o sal do lado de fora da salada, o meio ele está hipertônico ou hipotônico em relação às células da folha? Hipotônico. Ele está mais concentrado, está muito sal. Então, lá fora vai ser o que em relação? Oi? Hipertônico. Vai ser hipertônico. Isso. E você concorda que as células da folha de alface vão ser hipotônicas? Sim. Então, a tendência é a água sair do mais diluído para o mais concentrado. Então, toda a água que estava ali na folha de alface vai em direção ao sal que estava fora da folha. E aí, o que acontece com a folha? Murcha. Perde água, murcha. Aí fica aquele alface sem jeito. Outra coisa, outra dica. Batatinha frita. Não sei se quando vocês fazem, vocês já fizeram isso. Na hora que você vai fazer batatinha frita, você corta. Geralmente você bota ela na água, né? Até a gordura esquentar e tal. Para ela não ficar escura, para ela não oxidar. Acho que a maioria faz isso mesmo. Mas uma dica muito boa que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Na hora que você vai fazendo a batatinha frita,
Deixa ela antes de fritar, se tá picando, deixa ela na água e bota sal na água. E aí depois você tira e frita. Por que se eu colocar sal na batatinha, ela vai ficar muito mais crocante se eu não tivesse colocado sal? Alguém quer tentar me explicar por que a batatinha fica mais crocante se você colocar sal na água antes dela fritar? O sal vai sugar a água? O sal vai sugar a água. Isso aí, Thalita. Então, o sal vai ser um meio hipertônico em relação às células da batatinha. As células da batatinha vão ser hipotônicas em relação ao sal. E a tendência, então, é que essa batatinha, ela ganhe água ou perca água? Perca água. Se ela vai perder água na hora que você frita, ela vai ficar bem mais sequinha. Ela vai ficar crocante. Sim? Antigamente, o pessoal matava um boi para comer. Tem gente que fala que é só colocar farinha no óleo, que também não murcha. Farinha de óleo também, só que aí é por um outro motivo, né? Esse motivo nosso aí é para a gente explicar a osmose. Tá bem, Amanda? Antigamente, o pessoal matava o boi. Nossa, que tanto de carne, víscera, que tanto de comida. E não tinha energia elétrica. Hoje em dia, você mata o boi, taca o boi na geladeira, no freezer, e vai comendo carne, né, durante sei lá quanto tempo. Só que se você mora num lugar que não tem freezer, se você matou o boi, depois de alguns dias a carne vai começar a apodrecer. E, velho, você não quer perder carne para perder carne? Não vai. Então a galera resolveu fazer uma coisa, eles inventaram a tal da carne de sol, ou carne de sal. Quem já foi no norte de Minas, ou quem é de norte de Minas, ou quem já foi lá, sabe que é uma delícia ali em Montes Claros, tem muita, a gente chama de carne de sal, né? O que é isso? Eles pegam a carne, taca sal na carne, e aí não precisa guardar ela na geladeira, ela fica até despendurada nos lugares, assim, vocês já viram. E ela não vai perder. Por que será que essa carne não perde? É a mesma coisa de doce, eu vou até já emendar com outro exemplo, eu estou mostrando umas compotas aqui. Não sei se alguém aqui já foi, ou é lá de Sabará. Sabará tem uma época que dá muita jabuticaba, né? E aí a galera faz tudo com jabuticaba. E aí tem uma hora que tem tanta jabuticaba que não dá para comer mais a jabuticaba in natura. Então eles fazem, vão congelar para fazer suco, vão fazer um monte de coisa, mas tem uma hora que vai perder. Então sabe o que eles fazem para manter a jabuticaba? Faz geleia de jabuticaba. Ou seja, pega a jabuticaba e taca açúcar. Minha pergunta é, por que se você taca açúcar na fruta? E aí essa fruta vai virar uma compota, uma geleia. Ou se você taca sal na carne. Tanto sal e açúcar, eles preservam o alimento. Por que será que sal e açúcar preservam o alimento? Essa é uma excelente pergunta. Se eu for no supermercado e for comprar bacalhau, vocês podem reparar que o bacalhau ele fica fora da geladeira. Não sei se vocês já repararam, o bacalhau geralmente ele fica nas cestas, assim. E se você for comprar, por exemplo, um peixe branco qualquer, uma tilápia, fica geralmente ou congelado ou na geladeira. Por que o bacalhau pode ficar fora da geladeira e os outros peixes não? Porque o bacalhau ele é salgado. Então, tem alguma coisa... Por que sal conserva alimento? E a gente sabe que conserva. Visto a carne de sol, visto o bacalhau. E também, por que o açúcar conserva o alimento? Se você pega uma jabuticaba, gente, ela vai durar na sua casa no máximo uma semana. Se você pega uma geleia de jabuticaba, ela dura mês. Se você não comer ela toda, vai durar mais de mês. Por quê? Alguém quer tentar me ajudar para terminar a aula? Pensando em tudo que a gente conversou hoje. Por que sal e por que açúcar preservam o alimento? É uma maneira de preservar o alimento se você não conseguir preservar, por exemplo, em temperaturas baixas. Eu sei que o sal, ele suga água, mas, tipo assim, professora, não era para ele sugar a água do alimento? Tipo, eu não entendo. Isso, e aí? Aí eu já não sei, era para o alimento ficar murcho, né? Era para o alimento vai desidratar, não vai, Thalita? Sim. Tá. Alguém quer continuar o raciocínio da Thalita? A Thalita foi certinho, falou assim, professora, eu sei que o sal desidrata o alimento, o açúcar também desidrata, tá, Thalita? Porque tanto o sal quanto o açúcar, o meio vai ser sempre hipertônico em relação ao alimento.
E lembra que a gente falou que o deslocamento da água é do meio hipotônico para o meio hipertônico? Lembra disso? Então, esses alimentos, seja fruta, seja carne, seja o bacalhau, esses alimentos, eles vão perder água para o meio. O açúcar puxa essa água, a água sai por osmose, e o sal também vai puxar essa água, vai sair por osmose. Então, deixa eu ver que tem alguém aqui no chat, vamos lá. Olha, a Bela, gente. A Bela falou assim, ó, professora, sem água não tem vida. Se não tem vida, não tem bactéria. Ei, Bela, isso, eu vou dormir até feliz com essa resposta. É exatamente isso. Entenderam o que a Bela falou? Quando você taca sal na carne, você está desidratando aquela carne. Tanto que todo mundo já comeu isso. Vocês já comeram carne seca, que eu chamo de carne seca, né? Por que carne de sal é conhecida como carne seca? Porque ela é seca mesmo, ela é ressecada. Por que ela é ressecada? Porque ela desidratou. Simplesmente ela... Vou só tirar isso daqui para a gente conversar. Se alguém chegar, eu vejo. Só parar de compartilhar, peraí. Eita. Um minuto. Eita, me perdi aqui. Daqui a pouco eu volto. O computador está pensando. Travei, né? Travei. Voltei. Voltei? Estou aqui de novo? Sim. Estou. Então, voltei. Então, vamos lá, rapidinho. Por que a carne de sal é chamada também de carne seca? Não sei se eu estava falando isso, se vocês pegaram. Por que carne seca? É seca mesmo, gente, porque ela desidrata. Quando você taca sal na carne, a água da carne vai sair por osmose. Porque carne, você está falando de tecido, né? Ele é um monte de célula. A água das células da carne sai por osmose, então ela vai ficar seca, ela vai ficar desidratada. A mesma coisa, se você taca sal, por exemplo, Você taca você taca açúcar, por exemplo, né? Num doce, numa fruta. Essa fruta ela ia perder rapidinho. Se você tacar açúcar, você desidrata aquela fruta. Você tira a quantidade de água. E por que desidratar é interessante? É exatamente o que a Bela falou. Se tem menos água, aquilo ali vai ficar mais ou menos propício para o desenvolvimento de micro-organismos? Muito menos propício. Lembra nas semanas iniciais do nosso ano que a gente falou muito de água? Para ter vida tem que ter água. Se você tem um meio com pouca água, você vai ter um meio com pouca possibilidade de desenvolver um micro-organismo. Então, é o jeito que as pessoas têm de preservar o alimento sem usar a temperatura. Porque, geralmente, como é que a gente preserva o alimento? A gente tenta baixar a temperatura. Só para dar uma costurada enquanto a professora chegou, ainda não, né? Enquanto a professora não chega, então só para a gente fechar aqui. Por que quando a gente baixa a temperatura, a gente preserva o alimento? Por que geladeira preserva o alimento e por que freezer preserva o alimento? Lembra de proteína? Lembra que toda proteína tem temperatura ótima. Lembra que se você baixa demais a temperatura ou aumenta demais, a gente desnatura as proteínas. Lembra disso? Se desnatura, perde forma, perde função. Então, se você tem um alimento que está na geladeira, por exemplo, tem micro-organismos nele? Tem. Só que o metabolismo desse micro-organismo vai ser muito lento, porque a temperatura está muito baixa, as enzimas não vão funcionar tão bem. Então, assim, dentro da geladeira, a comida vai estragar? A comida vai estragar dentro da geladeira. Claro que vai estragar. Mas demora mais para estragar dentro da geladeira do que fora. Porque fora da geladeira a temperatura está mais quentinha. É a temperatura mais próxima da temperatura ótima das enzimas funcionarem para as bactérias sobreviverem e multiplicarem. Dentro da geladeira a temperatura é mais baixa. Então, eu dificulto o metabolismo e o desenvolvimento das bactérias. Agora, pensa, então, num lugar que você não tem a opção de diminuir a temperatura. Então, você não tem, por exemplo, energia elétrica. E você está cheio de carne. O que você faz? Cara, taca sal na carne. Taca sal. Se você não pode diminuir a temperatura, vamos tirar o quê? Vamos tirar a água do alimento. Porque se na hora que eu boto o sal, a água vai sair por osmose, essas células vão ficar desidratadas, e aí o que acontece quando essa célula fica desidratada? Não fica um ambiente propício para desenvolvimento de micro-organismos. Seja se eu desidratei, por exemplo, com sal, seja se eu desidratei por açúcar. Então, uma pergunta que é comum, é uma excelente pergunta para Enem, vocês concordam? Porque é uma pergunta do nosso dia a dia, mas que envolve total conhecimento de biologia.
Por que sal e açúcar preservam alimentos? Porque sal e açúcar desidratam os alimentos por osmose. A água vai sair por osmose. A água sempre desloca do meio hipotônico para o meio hipertônico. Se esses alimentos eles estão desidratados, se esses alimentos estão com pouca água, aquele ambiente ele não é propício para desenvolvimento de micro-organismos. Se não tem micro-organismos desenvolvendo, aquela carne não vai apodrecer. Ela vai preservar durante mais tempo. A mesma coisa da fruta, em forma de geleia, preserva mais tempo do que uma fruta fresca, por exemplo, que tem mais água. Maior chance de proliferação de micro-organismos. Rolou? Sim ou não? A Paula, inclusive, já chegou. Deu para entender? Vocês estão aí, pessoas? Eu travei? Vocês estão aí? Sim, ainda bem que a Bela respondeu. Eu já estava achando que eu estava travada já. Sim. Então é isso. Viu? Nessa aula de hoje a gente conseguiu ver... Ei, Polly. Nessa aula de hoje a gente conseguiu ver vários exemplos práticos. Se eu fosse fazer uma questão do Enem, se eu fosse cobrar osmose no Enem, ia ser esse tipo de questão. Eu não ia simplesmente perguntar o que é um meio hipertônico, hipotônico, o que rola. Eu ia dar uma ideia e falar assim, olha, um menininho pegou um peixe do mar e levou para o rio. O que vai acontecer? Pegou um peixe do rio e levou para o mar. Resolvi fazer uma batata mais crocante. O que eu faço? Então, é esse tipo de aplicação que a gente tem que tentar ver. Biologia, eu sempre falo isso exatamente quando a Polly chega, mas eu juro que é verdade. Biologia é muito lindo, gente, porque se vocês tiverem um olhar um pouquinho mais carinhoso para ela, vocês vão ver que o tempo inteiro na nossa vida a biologia está em volta da gente. Ela é muito prática. Então, se você pega, a gente tem que ficar dando esses nomes novos termos, eu tenho que saber o que é osmose, o que é meio hipertônico, o que é meio isotônico, hipotônico, eu tenho que saber o que é uma célula plasmolizada, uma célula túrgida, o que é lisar. Palavras que eu dei tudo nessa aula de hoje, tem que saber. Tem que saber. Mas o mais importante não é saber esse vocabulário todo, é saber usar esse vocabulário, é saber aplicar. E as aplicações no dia a dia, é isso aí, ó. Dei alguns exemplos de comida hoje que a gente consegue. Sobrevivência no mar, matar pessoas. Mentira, matar pessoas não, né? Mas aquilo que eu falei, como é que você consegue? Quando a gente pensa no... Pegou mal essa parte, né? Mas quando a gente pensa lá na pena de morte, é tudo usando o mesmo princípio de osmose. Beleza? Tranquilo? Polly, pode vir, se você estiver por aí. Querida. É isso. Beijo para vocês. Nossa, que calor, hein, Polly? Falei com os meninos. Nossa, Carol, eu tô passando mal. Eu tô sentindo assim, parece que eu tô perdendo água, literalmente. Nossa, aqui tá dentro muito tá quente. tudo conservado, porque já perdi toda a água. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, meu povo. Beijo para vocês. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente termina transporte. A gente vai falar de transporte